Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã hoje recebe um dos maiores juristas brasileiros, professor Miguel Reale Júnior, filho do saudoso professor Miguel Reale, homem do Largo do São Francisco, professor de Direito Penal. Professor Miguel Reale integrou o governo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Justiça. Tive a oportunidade de trabalhar com o professor Miguel Reale durante a campanha do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o auxiliei a escrever a parte sobre segurança pública daquele livro de 5 dedos, né, que eram os programas de governo. Não eram 4 dedos, eram 5. Eram 5, não eram 4. O professor lembrou bem, porque hoje são 4 dedos e naquela época eram 5 dedos. E hoje nós estamos aqui para falar de alguns temas que são de interesse, não só jurídicos, não só de interesse dos delegados, mas também do interesse do país. Professor Miguel Reale, o que o senhor poderia me dizer a respeito dessa lei que foi votada sobre terrorismo, né, em função das Olimpíadas que teremos este ano no Rio de Janeiro? E eu me lembro que lá atrás, durante o seu exercício do cargo de ministro da Justiça, o senhor encaminhou um projeto ao Congresso Nacional que eu tive muita dificuldade em ver votado, porque havia dentro do Congresso movimentos tentando barrar a votação desse projeto. Bom, é um grande prazer estar aqui falando para esta Rádio Cidadã da Polícia Federal e estar aqui sendo entrevistado pelo Marcelo Itagiba, um grande amigo, um grande líder da Polícia Federal e foi um deputado atuante na Câmara dos Deputados. Este projeto, na verdade, era um projeto de toda a defesa do Estado Democrático. Se constituía num título que se iria introduzir no Código Penal, destinado à proteção do Estado de Direito Democrático em substituição à Lei de Segurança Nacional, que era, sem dúvida nenhuma, uma excrescência você, num país redemocratizado, permanecer com a Lei de Segurança Nacional de 1983. Infelizmente, esse projeto, que foi liderado pelo ilustre e saudosíssimo e amigo ministro Vicente Senicaro, contou com a colaboração muito importante de Luiz Roberto Barroso e tinha, com relação ao tipo de terrorismo, tipo penal de terrorismo, uma descrição normativa muito mais precisa, muito mais exata do que a que acabou sendo aprovada agora no Congresso Nacional. Professor Miguel Reale, a sua experiência como jurista, como homem das leis, como homem que defende a Constituição, como tem visto esse ativismo judiciário esse ativismo legislativo e não judiciário praticado pelo Supremo Tribunal Federal, né, quando decide contra a literalidade da própria Constituição, principalmente nessa questão objetiva hoje, que é a presunção de inocência ou presunção de culpabilidade? Bem, é um movimento contínuo de ação criadora do Supremo Tribunal Federal em diversas matérias. Uma delas, me parece a mais gritante, por exemplo, foi o reconhecimento pelo TSE, depois confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que o deputado que mudasse de partido perderia o mandato. Ou seja, as hipóteses de perda do mandato estão taxativamente em números clausos estabelecida na Constituição. Inovou-se com base em princípios, ou seja, é um grande risco começar a haver decisões que, na verdade, consagram normas gerais com base em princípios. Então, com base no princípio de que os partidos políticos são os responsáveis pela eleição em razão do sistema proporcional, entender que o mandato não é do deputado, mas é do partido,
e quando o deputado imotivadamente muda de partido, perde o mandato. Concordo até que deva ocorrer efetivamente a exigência de fidelidade partidária. Mas o que não é admissível é que o Supremo Tribunal Federal crie normas restritivas de direitos, como este de mudança de partido, com a pena fundamental, né, de perda do mandato. Este foi um dos exemplos. Né? Agora mesmo, sobre o rito do impeachment, inovou-se imensamente na decisão que foi tomada nesta ação de preceito fundamental. Por quê? Porque se estabeleceu, por exemplo, que a decisão da Câmara dos Deputados, por 2/3, admitindo a acusação, poderia ser destituída ou desconstituída por uma decisão de maioria simples do Senado. E quando se vai, e sob a desculpa de que se estaria aplicando o que foi estabelecido no mandato de segurança do Collor. Mas se vai ler o mandato de segurança do Collor, está exatamente o contrário. Os votos, especialmente os votos do Celso de Mello e o voto do seu povo da Pertence, eram nitidamente indicativos de que a Câmara dos Deputados faz um juízo de admissibilidade da acusação, como no júri, é uma sentença de pronúncia. Cabe ao júri, como cabe ao Senado, julgar. Poderá absolver ou não, mas a acusação já foi admitida, e admitida a acusação, ela é obrigatoriamente recebida no Senado, que instaura o processo de julgamento, e a ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ora, inovou-se de forma absoluta, pois não seguiu-se de forma nenhuma qualquer jurisprudência. Aliás, parca, a decisão anterior não dizia isso. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem inovado. Cria uma imensa insegurança jurídica também este fato de se ter agora estabelecido que uma execução provisória da sentença penal, independentemente do seu trânsito em julgado. Verdade que até 2009 se estabelecia que não haveria no recurso especial ou no recurso ordinário efeito suspensivo. Portanto, dava-se imediatidade, eficácia, com imediatidade e eficácia à sentença condenatória. Mas muitas vezes o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus ou em medidas cautelares, concediam efeito suspensivo. A jurisprudência do Supremo, num voto do Eros Grau em 2009, mudou a orientação. E agora muda novamente, quer dizer, fica-se numa imensa insegurança jurídica sem saber exatamente qual a linha a ser seguida, porque bastou uma decisão do Supremo por maioria de 7-4, entendendo que deve haver a execução provisória da sentença criminal, para os juízes já de primeira instância seguirem. Depois dizem que não querem a súmula vinculante porque ela retira a liberdade de julgamento e a livre pensamento do juiz. Mas basta uma decisão para se voltar atrás de tudo aquilo que estava estabelecido. E se vinculam por vontade própria. Se vinculam por vontade própria, há uma decisão única, num habeas corpus, nem é uma súmula vinculante, nem são decisões reiteradas. Uma única decisão, por maioria, nesse caso foi por 7-4, foi o suficiente para juízes de primeira instância mudarem de opinião. Então, isso cria uma sensação de grande insegurança na sociedade. Professor Miguel Reale, o senhor foi ministro da Justiça, exerceu esse cargo com competência, dignidade e total liberdade. Hoje, nós estamos assistindo, né, a mudança de um ministro da Justiça que, ao sair, deixa extravasar ou vazar de que sai por não aguentar pressões, por não interferir nas investigações e nas ações da Polícia Federal. Eu lhe pergunto, o ministro da Justiça tem essa competência, tem essa atribuição, e de que forma entra esse novo ministro da Justiça, né, quando um sai porque diz não aguentar pressões?
Pois é, primeiramente, é muito ingênuo imaginar que vai se mudar o ministro para mudar a orientação de apuração de delitos que foram perpetrados, especialmente pelas autoridades que querem a mudança. Ou seja, o ministro da Justiça ele pode ter uma orientação administrativa ou de fixar metas, fixar prioridades para a Polícia Federal, no sentido de fazer uma política de segurança na área de fronteira, de estabelecer um trabalho prioritário de contenção do trabalho escravo ou do trabalho infantil, por exemplo, mas jamais interferir no cerne, no âmago de um inquérito policial cuja autoridade máxima é o delegado que preside. É um absurdo imaginar que o ministro da Justiça, que é um agente político, vai interferir nas investigações. Se fizer isso, está prevaricando. Se fizer isso, está determinando que a polícia deixe de cumprir o seu papel de investigação imparcial, né, para atender interesses políticos. Portanto, isso é claramente uma prevaricação. Não posso acreditar que o ministro da Justiça que vai assumir, eu não o conheço, esteja disposto a prevaricar. Professor, o senhor sabe que nós temos, enquanto instituição, né, um embate institucional entre, né, delegados de polícia, né, e Ministério Público. Porque o Ministério Público deseja fazer, muitas vezes, em casos especiais, não em todos os casos, o papel de investigador, né, e de presidente de investigação. Nós entendemos que a Constituição assegura esse direito única e exclusivamente aos delegados de polícia em função do exercício da polícia judiciária. Então, nós estamos muito apreensivos ao ver, né, colocado no Ministério da Justiça alguém que é membro de um poder que luta para assumir parte das nossas atribuições. Até porque uma das funções do Ministério da Justiça, quando há uma questão legislativa que envolve polícia e justiça, é fazer as notas técnicas, né, para orientar, né, a bancada do governo em suas votações. Então, nós temos essa preocupação enquanto delegados de polícia e há uma questão que me parece fundamental, até porque há decisões nesse sentido do Supremo Tribunal Federal, de que o membro do Ministério Público, em tese, não deveria poder exercer cargos no Executivo, as mesmas restrições que se aplicam ao Judiciário. Sem dúvida. Inclusive, você sabe, Marcelo, que eu dei um parecer acerca da atribuição exclusiva da polícia na condução de investigações. Mas esta tese foi vencida no Supremo Tribunal Federal, que acabou entendendo que tem o Ministério Público competência para realizar, ele, isoladamente, investigações, independentemente da atuação da polícia. Na verdade, não se deveria acender esta guerra, este conflito entre polícia e Ministério Público. Os dois podem trabalhar muito bem em conjunto e têm, muitas vezes, trabalhado em conjunto. Como agora na Operação Lava Jato, como agora por exemplo, na Operação Lava Jato. Uma cooperação positiva, uma cooperação positiva. É muito mais uma questão política e de bom senso de cooperação entre as instituições do que de imaginar que as instituições têm que ter absoluto domínio sem a participação da outra, né? Então, vi notícia no jornal que o futuro ministro da Justiça tem uma posição no sentido de que deve haver possibilidade do Ministério Público fazer uma apuração. Eu acredito que não se pode excluir das apurações a polícia. Pode o Ministério Público trabalhar em conjunto, né? Mas não isoladamente. São os PICs, né? os procedimentos investigatórios criminais, né? Mas eles têm, inclusive, a prerrogativa de requisitar, né, sim, diligências por parte da polícia. E acompanhar, estar presente, inclusive participar diretamente
participar diretamente da oitiva de testemunhas ou de depoimentos prestados pelos indiciados, ou seja, o Ministério Público pode atuar junto. Não é necessário se assolar este conflito entre as instituições. Por isso é que eu sempre fico me perguntando, sabe, professor, porque nós temos um Código de Processo Penal. Esse Código de Processo Penal estabelece a forma como se investiga. A investigação se dá através de um inquérito policial presidido por autoridade policial. Fico eu me perguntando, qual é o instrumento de investigação legal do Ministério Público e a quem ele submete esse instrumento? Na verdade, não está previsto no Código de Processo Penal o PIC, né, o Procedimento Investigatório Criminal. Né? Passou a ser corriqueiro a instalação de PICs, de apuração exclusiva, pelo Ministério Público. Acho que isso devia ser feito pela polícia, em conjunto a polícia, porque o delegado de polícia que é o presidente da investigação. Por isso que alguns chamam o PIC de pique-esconde, porque instaura-se o PIC, depois guarda-se o PIC na gaveta, aguarda um outro momento para tirar o PIC da gaveta e ele não está submetido a um crivo por parte do Poder Judiciário. Não está submetido, não tem prazo, não tem pedido de alongamento da investigação. A investigação ela não tem as limitações que o inquérito policial tem estabelecidas no Código de Processo Penal. E agora há uma inovação, até gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que é a possibilidade, né, de no inquérito policial se criar uma espécie de contraditória onde a defesa, né, daquele que está sendo investigado pode agora solicitar diligências por parte da autoridade policial. Na verdade, acho que pode haver sempre houve, independentemente de qualquer regulamentação, não se estabelece o contraditório na medida que não existe a participação da defesa na oitiva, na produção das provas. Mas a defesa pode solicitar a produção de uma prova, né? Solicitar a promoção da realização de uma prova testemunhal, de uma perícia, né? Porque o inquérito policial não é feito para acusar. O inquérito policial é feito para investigar determinado fato, a sua materialidade, a sua autoria e todas as circunstâncias que contornam o fato. Portanto, o inquérito policial visa levar elementos de verdade real ao Ministério Público, que vai estabelecer a sua opinião, sua opinião delicti, né? E para que essa opinião vá a mais fidedigna, muitas vezes é importante se realizar uma prova sugerida pela defesa ou pelo advogado, ou se tal testemunha porque ela foi uma testemunha presencial. Quer dizer, não é porque é a defesa que não se deve ouvir determinada testemunha que vai elucidar a verdade. Quer dizer, o inquérito existe para elucidar a verdade e não para preparar a acusação. Professor, aproveitando a oportunidade, falando de inquérito, eu vou um pouco mais longe agora, porque eu sei que o senhor foi um dos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Gostaria que o senhor falasse um pouco, o senhor com o professor Hélio Bicuto, né, são signatários do pedido de impeachment e redatores desse pedido. Qual é a base fundamental dessa solicitação e qual é o crime de responsabilidade que foi observado no pedido? São duas linhas, né, de argumentação. A primeira delas diz respeito à omissão da Presidente da República e não ter determinado a apuração de responsabilidade dos seus subordinados. Isto está previsto no artigo 9º da Lei 1079 e previsto também no artigo 85, 86 da Constituição Federal. Ou seja, ciente de que esses diretores da Petrobras estavam tendo conduta absolutamente irregular, né? Desde o caso de Passadina e outros fatos que foram revelados já no início do seu governo, de desmandos feitos pela diretoria da Petrobras, ela manteve ou determinou que estes diretores da Petrobras fossem transferidos para a diretoria de outras empresas ligadas
ligadas à Petrobras, né? Portanto, não só houve omissão na não apuração de responsabilidade dos seus subordinados, como houve a promoção, a manutenção desses diretores ou a indicação desses diretores para outros cargos diretivos, não mais na Petrobras, mas na Sete Brasil ou na refinaria Abreu Lima. Esse é um dos fatos. O outro fato é tão grave quanto que nós não estaríamos na situação que nos encontramos de uma debacle econômica. Agora a população está ciente do que foi a condução da economia brasileira, e só foi possível porque houve as chamadas pedaladas. O que foram as pedaladas? O Tesouro Nacional não tinha superávit, não tinha receita. O governo contraiu empréstimos com entidades bancárias dos quais ele é o titular, a União é titular, junto à Caixa Econômica, Banco do Brasil, o BNDES, o Fundo de Garantia, e com isto falseou a situação financeira do país. Falseou a situação financeira do país, mantendo inúmeras desonerações tributárias, mantendo congelados os preços da eletricidade e o preço da gasolina. Tudo isto para fazer de conta que haveria um superávit primário. O que é mais grave, esses empréstimos, primeiro, por si só, já são proibidos. A Lei 1079 e a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem claramente a proibição da tomada de empréstimos pela União junto a entidades financeiras que lhe são próprias, né? E mais, falsearam, maquiaram essas dívidas, não registraram 40 bilhões de reais tomados de empréstimo como despesa. E, portanto, há um crime de falsidade ideológica na omissão de dado relevante. Deste modo, fez-se de conta que o país tinha as contas corretas. Na verdade, eu diria que, para mim, é um tipo penal do estelionato. Estelionato. Com estelionato contra o povo brasileiro. E um estelionato num ano eleitoral em que se manteve falsamente a ideia de que o país ia prosperar, que o país ia crescer 4%, que estava tudo correto, que não teríamos inflação. E, na verdade, estava tudo maquiado porque se transformou déficit em superávit primário. Se apresentou-se, durante largo tempo, a ideia de que o Brasil teria um superávit primário, quando na verdade tinha um déficit. Tanto que depois das eleições teve que correr para mudar a lei de responsabilidade fiscal. E aí se descobre que o país tem um furo. E quando o país tem esse furo desse tamanho, né, aí foi necessário acabar com as desonerações, acabar com os preços congelados do petróleo, da eletricidade. A eletricidade sobe 50%, a gasolina sobe, a gasolina com o petróleo em baixa no mundo, a gasolina aqui é obrigada a ter reajustes significativos, levando a um processo inflacionário e, o que é pior, a um processo de estagnação da economia. O governo aumenta a sua dívida estrondosamente, porque ele precisa de dinheiro, emite, não é moeda, mas emite títulos, põe esses títulos no mercado. Como não tem confiabilidade, tem que pagar juros elevados para que o mercado aceite o risco de comprar títulos do governo. E nós temos essa situação. Por que nós estamos nessa situação? Por causa das pedaladas. Porque se não fossem as pedaladas, não se teria tido possibilidade de maquiar e disfarçar a situação real do país. Ao invés de tomar com responsabilidade, com consciência de que deveria proteger o país e o seu povo, não tomando medidas populares que levavam a economia a debate, né, esconderam essa situação, continuaram com uma política de avanço de crédito, de desonerações, de preços congelados, tudo para ganhar a eleição.
Então, é um fato gravíssimo. Eu creio que agora a população está vendo que o problema das pedaladas não constitui um simples problema de ordem contábil. Não, é um núcleo, é o fato gerador da crise econômica que nós estamos vivendo, gravíssima, sem horizonte de desemprego, de recessão, de inflação. Não foi à toa que entramos com esse pedido, porque a pedalada não era um problema meramente contábil. Foi exatamente como você disse, foi um estelionato, foi o meio, o ardil por via do qual se estabeleceu um estelionato, iludindo os agentes econômicos, iludindo o povo para trazer benefício próprio, não é? Que era mentir para ganhar a eleição. Professor Miguel Reale, se o senhor pudesse mandar um recado para o atual novo a ser empossado, né, em breve, ministro da Justiça, que recado, ou que recomendação, ou que conselho, por ter passado pela pasta, o senhor poderia dar a ele? Primeiramente, não querer inovar, né? Porque há determinados padrões de ação na frente do Ministério da Justiça que estão consolidados no tempo. Uma delas é o mais absoluto respeito à atividade funcional da Polícia Federal, né? A Polícia Federal se consolidou através, especialmente, da Academia Nacional de Polícia, criou um esprit de corps, os delegados e agentes policiais, agentes federais, têm orgulho da sua instituição, têm orgulho da contribuição que trazem para o Brasil e para a justiça brasileira. Portanto, deve saber que o que existe é já uma tradição consolidada e, antes de tudo, um esprit de corps. Me recordo, na visita que fiz à academia, do orgulho que os policiais federais, que os alunos que iam ser futuros delegados federais tinham da instituição, né, com seus símbolos, sua canção. Nosso hino que é orgulhosos de ser federais. Seu hino, né? Portanto, creio que, se for atender em retribuição à nomeação aos anseios de alguns deputados do PT, ele deve pensar muito antes que ele não é o ministro do PT, ele é o ministro da Justiça do Brasil. Eu acho que esse recado é fundamental e eu quero lembrar um fato que talvez as pessoas não saibam. Quando eu tive a oportunidade de integrar a equipe do professor Miguel Reale na campanha do presidente Fernando Henrique Cardoso para a feitura do livro, como ele diz, dos 5 dedos e não dos 4 do governo que sucedeu ao governo Fernando Henrique Cardoso, a Polícia Federal teve uma das suas maiores vitórias e a fonte inspiradora foi o professor Miguel Reale. Porque a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, os dirigentes máximos da instituição passaram a ser delegados de Polícia Federal. Ou seja, até então, coronéis, militares eram os dirigentes máximos do órgão. Ou delegados estaduais. Ou até mesmo delegados estaduais, como muito bem lembrou o professor Miguel Reale, falando do delegado Romeu Tuma. Mas a partir do momento em que o ministro Miguel Reale preparou a nova política a ser implementada, uma das colocações que ele fez ao então presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, e isso se materializou, isso se concretizou numa reunião que tivemos, eu, ele, Jobim e Chelotti, né, isso mesmo, de que o próximo diretor da Polícia Federal, isso aconteceu e virou jurisprudência, porque até hoje tem sido assim, e agora editaram uma medida provisória. A lei sobre isso, mas nem precisava, na verdade, porque isso já estava consagrado, né? Mas é até bom que seja a lei para que não haja um retrocesso. Que poderia acontecer agora, por exemplo. Imagine um membro do Ministério Público indicado pelo Jacques Wagner para ocupar a direção da Polícia Federal. Eu acho que até eles gostariam de fazer isso, mas hoje, em função da lei, não podem mais. Mas quem instituiu essa tradição no Departamento de Polícia Federal é o professor Miguel Reale Júnior. Junto com Jobim. É verdade. Junto com o ministro Jobim, numa reunião que tivemos na Rua Carpina. Isso. Eu,
O senhor, ministro Jobim e o delegado Xalotti. Na casa da Rua Carpina, que era onde se realizava o programa de governo. Nosso presidente Cleiton, que é o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, coloca uma pergunta que eu acho bastante oportuna e pertinente. A Polícia Federal vem lutando, né, pela busca da autonomia administrativa e financeira, justamente para não sofrer, né, injunções políticas na sua atuação, porque é uma forma de fazer um trabalho contra a polícia não dar recursos, não liberar recursos, contingenciar recursos. Então a Polícia Federal entende que o Ministério Público do Brasil cresceu muito nas suas atribuições a partir do momento em que teve uma autonomia administrativa e financeira. E nós postulamos a mesma coisa através de uma PEC que se encontra no Congresso Nacional. Sem dúvida, e aqui respondo ao presidente da associação, o Dr. Cleiton, que é um caminho para assegurar exatamente a independência, né? Porque há uma forma também de estrangular a Polícia Federal, e não dá meios para que ela atue, né? Não precisa de um novo ministro da Justiça, basta segurar a verba, né? E isso é que não é possível que venha a ocorrer. Então o senhor acha que essa PEC é uma PEC oportuna? Eu acho uma PEC oportuna, até porque lembrar que a Polícia Federal não é nenhuma secretaria do Ministério da Justiça, é um departamento. Portanto, entra numa subordinação em linha, não é? E ela deveria ter, sem dúvida nenhuma, a autonomia já reconhecida na estrutura da administração federal. Ela tem uma autonomia que ela conseguiu pela respeitabilidade que granjeou e pelo trabalho que realiza. Digamos, veio como costume, né, de uns tempos para cá, né, de Jobim para cá. Nós temos uma situação esdrúxula, por exemplo, o corregedor da Polícia Federal é detentor de um mandato. Já o diretor-geral, não. Então nós entendemos que também deveríamos fazer a indicação, né, por lista tríplice, como faz o Ministério Público, e o nosso diretor-geral, o chefe maior do órgão, sim, ter um mandato. Tem estabilidade. Professor Miguel Reale, os microfones estão abertos para as suas considerações finais. Nós é que agradecemos muito a oportunidade de poder estar aqui falando com alguém que efetivamente já botou a mão na massa, ou seja, foi ministro da Justiça e exerceu com grande dignidade o papel de conduzir a Polícia Federal para a sua independência e para se tornar a grande Polícia Federal que nós temos hoje em nosso país. Marcelo, só quero dizer da minha satisfação e por poder ter contribuído, minimamente que fosse, para esta autonomia, para este esprit de corps que se criou em ser membro da Polícia Federal, né? E do trabalho que ela vem realizando com todas estas operações, que eu não estou me limitando só aos casos da operação que visa a corrupção, mas em todos os casos com um contingente muito pequeno, perto de todas as tarefas que a Polícia Federal tem que cumprir, com relação à proteção das nossas fronteiras, a proteção contra o tráfico de drogas, a proteção contra o trabalho infantil. Ou seja, a Polícia Federal tem uma gama de atribuições enorme e um número muito reduzido de membros. Acho que hoje estão com quantos? 15 mil, chega, né? Em torno de 10 mil. 11 mil. Sendo que 1.000 e tantos são delegados de Polícia Federal. Na sua época, nós éramos 500 delegados de Polícia Federal. Hoje estamos com um quadro aí, talvez, de 1.400 delegados de Polícia Federal e o resto, agentes. Peritos, né, escrivães de polícia. Então não chega a esse número sequer que eu imaginava que tivesse aumentado do quadro administrativo. Portanto, são 11 mil. É pouquíssimo perto daquilo que se constitui nas tarefas imensas e difíceis tarefas que a Polícia Federal tem. Obrigado, professor. Obrigado. Foi um prazer enorme. Grande abraço. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.